E aí, galerinha do oitavo, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem em casa e se cuidando direitinho para que a gente volte rápido, certo? Ó, pessoal, é o seguinte, dando continuidade às nossas aulas remotas, hoje eu vi a necessidade da gente fazer uma correção coletiva, como a gente faz na sala. Claro que na sala tem a intervenção de vocês falam, a gente discute as questões e hoje vai ser mais prático, certo? A gente vai lendo as questões e eu vou respondendo aqui no Word para vocês ir comparando as respostas de vocês. Ah, professor, mas o senhor já corrigiu a minha. Beleza. Mas confere a resposta para, consequentemente, a gente fazer a união do nosso conhecimento, certo? Eu costumo dizer que o professor ele não tem um conhecimento sólido, sozinho. Ele constrói o conhecimento. Então, eu vi que as respostas de vocês estavam muito sólidas, respostas muito coerentes, muito bacana, ótimo, excelente. Mas também eu vi a necessidade da gente dar continuidade ao nosso processo de sala de aula, o nosso processo interativo de sala de aula. Então, a gente vai fazer a correção coletiva. Peguem o livro de vocês aí na página 13, certo? Peguem aí na página 13 do volume 2. Ah, professor, mas eu não tenho livro não. Mas foi mandado para vocês no grupo a atividade, para que vocês respondessem. Quem não respondeu, quem não enviou ainda, teve algumas pessoas que ainda não enviou. Pode enviar para mim, tem a oportunidade de enviar, certo? Eu quero que vocês aprendam. Isso é o meu maior objetivo, certo? Claro que a gente está no processo também avaliativo de atividades contínuas, mas meu objetivo principal é que vocês aprendam o conteúdo, certo? Então vamos lá. Na página 3, como eu já falei para vocês, vai ter uma atividade e a gente vai fazer essa correção dessa atividade. Ó, na questão 1, vai dizer assim, ó, explique com suas palavras as ideias que impactaram a vida nas colônias europeias da América. Vamos lá? Ele diz assim, na sua opinião, a gente já poderia colocar aqui, ó, questão 1, vamos botar questões, né, porque a gente vai responder as outras questões também aqui em conjunto, certo? Vou botar aqui a página, que é página 13, volume 2. Bom, pessoal, então a primeira questão a gente vai dizer que ele está perguntando aqui o que as ideias iluministas inspiraram. Vamos colocar aqui comigo, pessoal? As ideias iluministas, elas inspiraram justamente a questão voltada à questão da independência, do desejo de independência. Era como se lembra aí, vamos retornar ao nosso vídeo, que a gente viu lá no vídeo, que a gente viu que a América ela começou a se organizar, as colônias europeias elas começaram a se organizar no processo de independência, de querer se tornar independente. Aí lá eu salientei, qual é os princípios para que um país ele se torne independente? Eu citei para vocês lá no outro vídeo. Mas aqui a gente vai botar que eles se enveredaram em duas teorias. A questão do iluminismo e da Revolução Francesa estimularam eles a realizar esse procedimento de independência. Então vamos botar lá, as ideias iluministas inspiraram, as ideias iluministas inspiraram a condução, vamos botar o desejo, né, pela independência. O desejo de independência nas colônias. Pronto, a primeira questão já está respondida. Vamos para a segunda questão? A segunda questão vai dizer assim, ó, nos blocos que compõem o esquema a seguir, escreva 3 medidas estabelecidas pelo Marquês de Pombal para o Brasil, colônia, que podem ser relacionadas aos princípios iluministas destacados. Aí a gente vai ter aqui, ó, no livro de vocês, como vocês tem o livro aí na mão de vocês, um esqueminha, e esse esqueminha tem o nome liberdade no meio, que é justamente o que simbolizava a questão de se libertar da metrópole. A gente viu qual era a diferença da metrópole e da colônia. A metrópole era aquela que comandava e a colônia aquela que obedecia. Mas com os ideais iluministas vai se criar a ideia de liberdade. Então, do lado direito do livro de vocês tem uma setinha e a gente vai colocar que uma das liberdades encaradas foi as novas companhias comerciais, campanhas de comércios. Na segunda, do lado esquerdo, a gente tem o quê? O fim da escravidão, que foi um dos ideais para essa liberdade. E a parte de cima, o desenvolvimento da manufatura.
desenvolvimento da manufatura. Ótimo, pessoal. Eu espero que vocês estejam fazendo a correção. Vão fazendo a correção aí direitinho, hein? Como eu digo sempre para vocês, sempre a gente não pode perder tempo com essas aulas remotas. A gente vai continuar com toda inspiração, com toda a organização para que a gente possa cumprir todo o sistema em relação às nossas correções e às nossas aulas. A gente não perde o foco, hein? Assinale com um X as afirmações verdadeiras sobre as situações econômicas e políticas do Brasil na segunda metade do século XVIII. A. Havia uma crise econômica, pois a exploração aurífera estava em declínio. Ou seja, eles só faziam o quê? Retirar aquilo na parte econômica, fazendo o procedimento de exploração. Então aqui a gente vai marcar também um X, hein, pessoal? Na primeira. Um X na primeira. Vamos para a segunda, para B. Na esfera política, o governo português intensivava as medidas de exploração a fim de compensar as percas econômicas. Correto também, pessoal. Eles faziam o quê? Lembrem aí comigo que eu falei para vocês no vídeo. Quanto mais se passava o tempo e o processo de extração, eles buscavam o quê? Em relação às 3 colônias. Se vocês forem lá no vídeo passado, vocês vão ver que eles tentavam a todo custo tirar a questão dos impostos, através de impostos dessas 3 colônias, causando, óbvio, uma grande revolta, com a crise na sua totalidade. E a C, a economia encontrava-se próspera em virtude dos grandes lucros provenientes à produção açucareira. Não, aqui ainda não tinha nenhuma relação da produção açucareira no Brasil. A D, os colonos estavam satisfeitos com as medidas econômicas mais liberais da rainha Dona Maria I. Errado, muito pelo contrário, eles estavam insatisfeitos. A gente vê aí, ó, na A, que eles estavam insatisfeitos. Se a gente marcou a A, consequentemente, a alternativa D está descartada. E a E, as ideias iluministas influenciaram as elites locais da colônia, conduzindo às rebeliões que pretendiam, em muitos casos, o rompimento com Portugal. Óbvio que a gente viu lá, que eles queriam que o rompimento efetivo com Portugal. Vamos lá, vamos para a questão 4. Pessoal, a questão 4 vai dizer assim, ó, leia atentamente um fragmento do depoimento de Tiradentes e responda às questões propostas. E aí o fragmento. Vamos lá? Os fatos de ser alferes influiu para transformar-me em conspirador, levado a tanto que fui pelas injustiças que sofri, proterido sempre nas promoções e nas relações de direito. Uni minhas amarguras às amarguras dos povos que eram maiores, e foi assim que as ideias de libertação tomou conta de mim. Isso é um fragmento vinculado à questão de Tiradentes, que a gente viu no vídeo a importância que Tiradentes teve na história do Brasil. Inclusive, temos o dia de Tiradentes no Brasil, justamente vinculando a importância histórica, cultural que se tem essa personalidade. E a A vai dizer assim, ó, o que levou Tiradentes a conspirar contra o governo português? O fato de ele pertencer às camadas sociais mais pobres e às injustiças de que foi vítima. Então a gente sabe muito bem que Tiradentes ele vinha de uma camada popular mais pobre, tinha conseguido crescer politicamente falando na vida. Entretanto, ele tinha muita revolta entre os feitos que já tinham se acarretado à sociedade e ao próprio Tiradentes. Então vamos lá? Vamos colocar aqui, ó. O que tinha levado, né, Tiradentes o fato que determinou, ou a gente pode colocar o fato de que ele era pertencente a uma camada social mais pobre e também pelas injustiças que ele foi vítima. Vamos para B? A B ele diz assim, ó. A B vai dizer, vamos lá?
A que amarguras do povo Tiradentes se refere em seu depoimento? Tiradentes ele vai se referir, visivelmente, aí quando vocês forem ler o fragmento acima, à falta de liberdade que se tinha a colônia, que sofria no processo de quê? Exploração econômica e também política por parte de quem? Da metrópole. Então vamos lá? Tiradentes se refere à falta de liberdade na colônia. A falta de liberdade na colônia. Por que essa falta de liberdade na colônia? Porque sofria, tá aqui sofria, né? Que sofria a exploração econômica, e política por parte de quem? Da metrópole. A metrópole que é aquela que vai ter por parte da metrópole. Vamos lá para a questão C. A C vai dizer assim, ó, com base no conteúdo deste capítulo, escreva informações que comprovam a resposta anterior, ou seja, as questões das amarguras do povo Tiradentes. Então, vocês devem falar o quê? Sobre os altos impostos. Essa resposta também é pessoal, mas eu vou botar aqui. Os altos impostos que eram cobrados. E não só isso. A questão também de igualdade. De igualdade entre os povos. Aí vocês podem citar aqui, fazer a citação da questão da independência. Eles desejavam o princípio da independência. Vamos para a questão 5? A questão 5 vai dizer assim, ó, quais eram as reivindicações da conjuntura baiana? Qual era? A reivindicação era incluir não só o desejo de independência do país, mas também da igualdade social e a igualdade racial e a liberdade do comércio. A gente sabe que o que aconteceu aqui no Brasil era que não se tinha uma liberdade racial. É um dos principais princípios. Vamos botar aqui a reivindicação dos conjurados baianos não só o desejo de independência, como eu falei para vocês, não só o desejo de independência, mas também para o país, mas também o de igualdade entre os povos, igualdade social e racial. Vamos botar assim, né? Porque eram as duas. E a liberdade comercial entre a colônia, né, que era nós, e o restante da população. A 6 vai dizer assim, ó, de acordo com seus estudos, pode-se afirmar que a conjuntura baiana teve um caráter visionário. Justifique sua resposta. Óbvio que teve. Foi através de manifestações que incluíram a questão do reconhecimento dos direitos humanos, pouco difundido e aceito na época. Então, quando a gente fala aqui, ó, em relação o caráter visionário é justamente algo que teve o quê? Uma visão. As pessoas conseguiram observar manifestações acontecerem. Então vamos lá colocar a resposta aqui comigo. Sim, né? As reivindicações dos manifestantes, porque tem que ter os manifestantes, né? Dos manifestantes. Ela se deu, incluíam relacionados ou relacionamentos de direitos humanos e sociais que eram pouco difundidos e aceitas na época.
Vamos lá para a próxima questão. A questão 7, né? Vai dizer assim, escreva as principais diferenças e semelhanças que você percebeu entre a conjugação mineira e a conjugação baiana. A diferença, pessoal, é bem simples essa questão. A diferença que vocês podem abordar é a questão da participação popular, né, que houve na conjuntura baiana, mas também no caráter radical, que pretendia abolir a questão da escravidão. Essas seriam as relações das diferenças. E as semelhanças seriam os confrontos armados que houveram entre essas duas conjurações, tanto mineira como baiana, e tinha como objetivo ter a questão da independência das regiões do Brasil. Então vamos primeiro colocar a diferença. A diferença entre as duas é onde cada uma ocorreu. Uma ocorreu na Bahia, outra em Minas Gerais. E também a relação e a participação, vamos botar assim para ficar mais organizado, e a participação de populares na conjuração baiana. Também a gente pode salientar, também podemos, né, ser destacado o caráter em relação às medidas mais radicais que pretendiam difundir as ideias de abolição. E a semelhança, vamos lá. E a semelhança a gente pode destacar aqui que seria que as duas revoltas tinham o objetivo de emancipar regiões do Brasil. Bem simples, né? Vamos lá, pessoal. Pronto, a gente já terminou aqui a primeira correção da página 14, né? Aí a gente viu no vídeo passado, vocês viram a independência dos Estados Unidos da América, a questão das 3 colônias, como se deram a relação entre as 3 colônias, certo? Então a gente vai fazer assim, dar continuidade à questão da correção. Vamos para a página 31 agora. Lá, vou botar aqui. Página 31. A página 31, a primeira questão é uma questão em relação aos aspectos populares também. É pessoal, é uma resposta pessoal. Que ele vai dizer assim, por que a metrópole assumiu a posição diferenciada em relação das condutas econômicas. Eu vou explicar aqui para vocês bem direitinho a resposta. A gente já pode ir destacando aqui, eu vou dizendo para vocês onde é que vocês vão encontrar as respostas facilmente nessa atividade, certo? Na página 16. Vamos para a página 16 e lá vocês vão encontrar bem direitinho a questão dos ideais iluministas desse conteúdo. Vamos lá? Dar continuidade aqui na página 31. Então, a questão 1 vocês vão encontrar nitidamente na página 16, certo? Bem simples essa atividade, não tem erro, hein, pessoal? Vamos pensar aqui. Essa atividade dessa página não vai ter erro. Na página coisa vocês vão encontrar bem organizado, na página 16, não me esqueçam. Então, aqui, ó, a questão 1, a gente já vai descartar, está na página 16, como eu já falei para vocês. Na 2 é uma cruzadinha, que também vocês vão desenvolver sozinhos, porque não tem como eu só tenho como falar aqui para vocês quais são as palavras. Mas não tem como eu mencionar aqui para vocês as relações vinculadas a essa página 31. Mas vamos lá, vamos tentar dar continuidade, certo?
Vocês podem destacar aí independência, pode destacar colônia, rebelião, que é tudo aquilo que incluía na relação das 3 colônias, a questão da liberdade também, que nós estamos falando. A gente está falando muito dessa palavra liberdade, justamente associada à relação da introdução de alguns países para que se torne independente. Eles precisavam fazer realmente essas revoluções. Certo? Vocês vão encontrar essas palavras que eu mencionei. E a 3 vai dizer assim, ó, com relação à Guerra dos 7 Anos, assinala a alternativa que mostra o motivo que desenvolveu o conflito na América do Norte. Essa questão visivelmente a gente consegue perceber. A disputa entre a Inglaterra e a França pela posse de certas regiões no interior da América do Norte. E lembra lá no vídeo, eu falei sobre a rincha que se tinha a França e a Inglaterra. Nessa condução em relação a independência das 3 colônias. No vídeo passado eu já falei para vocês. E a 4 diz assim, ó. Então vamos botar aqui, ó. A 2 é a cruzadinha, para vocês não ficarem perdidos. A 3 é a alternativa B. E a 4, ele vai dizer assim, ó. Também é uma pergunta pessoal, bem simples. Leia a afirmação a seguir, depois responda o que é solicitado. Embora a Constituição dos Estados Unidos tenha sido fundamentada em princípios do iluminismo, suas leis não garantiam a plena igualdade entre os indivíduos. Justifique essa alternativa. Justifique essa resposta. Vocês vão dizer o quê, pessoal? Que mesmo ele criando esse procedimento de iluminista, de uma questão de liberdade, mas de quem era essa liberdade? A gente observa que a minoria, a maior das reivindicações era da minoria. E justamente a minoria reivindicava o quê? Melhorias em relação às condições daquela sociedade. A nossa próxima aula vai ser a América Latina, lutas pelas relações e emancipações políticas. E a gente vai ver aqui como foi a relação da colônia e a relação da França e a Espanha. Aí vocês vão entender justamente algumas coisas, principalmente porque esse conteúdo novo que a gente vai introduzir, a gente vai observar que vai ser diferente dessas outras constituições políticas dos países, das 3 colônias. Por quê? Porque a gente vai observando aqui que a minoria... Quem seria a minoria, professor? A minoria seriam aqueles que não tem muita autoridade, não tem muita autonomia na questão de reivindicações. E é isso que vai diferenciar a relação da independência espanhola, da América espanhola, certo? Então, na próxima aula a gente vai ver direitinho. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Como é que vocês podem fazer nessa correção? Olha a questão, pausa, copia a questão bem direitinho para que vocês também desenvolvam as relações em relação à questão do conteúdo e a gente possa ter essa interação. Pessoal, espero que tenha dado certo essa aula de correção. Foi um teste, na verdade, que eu fiz para ver se dá para a gente ir organizando dessa maneira, certo? Pessoal, um abraço, tudo de bom para vocês e se encontramos em breve. Abração, hein?